Na última sexta-feira, nós iniciamos o mês de janeiro de 2021 e nós começamos falando a respeito da história de Elias, e especialmente um acontecimento na vida dele em que ele enfrentou dificuldades, enfrentou diversas perseguições, problemas aqui, e ele chegou a desanimar. Mas nós vemos como Deus o confortou, como Deus, através da sua palavra, através da revelação dele a Elias, o confortou, o fortaleceu para a continuidade do trabalho, da obra de Deus, que Deus queria que ainda Elias fizesse aqui nesse mundo. E hoje nós vamos ver um outro servo de Deus, uma história de um outro servo de Deus. Nós vamos tirar algumas lições para nós também, que podem ser úteis, que podem ser aplicadas por todos nós nos dias de hoje. E antes disso, vamos ler 3 versículos. Primeiro, Atos, capítulo 13, versículo 22. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Aqui neste capítulo, o apóstolo Paulo está fazendo uma narrativa, um resumo expositivo da história do povo de Israel, de como Deus agiu através da história ali do seu povo. E no versículo 22, diz assim, quando Paulo, contando a história do povo de Israel, fala de Davi. Diz: quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu o testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e ele executará toda a minha vontade. Vamos enfatizar esse final desse versículo. Homem segundo o meu coração, e ele executará toda a minha vontade. Agora, Salmo número 89, versículo 20. Falando a respeito de Davi, e esse testemunho que Deus deu acerca do seu servo Davi, antes de ungir Davi como rei. Salmo número 89, verso de número 20. Diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Achei a Davi, meu servo. E agora vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Versículo 20. Aqui, quando os filhos de Israel, quando Samuel já era velho, os filhos de Israel pediram para eles um rei. E Samuel aqui dá alguns conselhos ao povo ali, dizendo como seria o proceder do rei que havia de reinar sobre eles. E no final do versículo 19 eles dizem: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Vamos ler ainda mais 2 versículos, em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, agora o versículo 13. E também o versículo 14. Aqui falando da ocasião em que Samuel ungiu a Davi como rei de Israel. Diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando aqui nessa noite ao meditarmos na palavra dele. Quando nós paramos para pensar, eu gostaria de convidar os irmãos para usar a imaginação e pensar juntamente comigo aqui. Quando nós imaginamos um rei, se eu disser para um dos irmãos: me descreva como é um rei, o que um rei faz, o que é feito para um rei, como você imaginaria? Creio que quase todos
se não todos de nós, imaginaríamos um homem assentado num trono, com uma coroa sobre a cabeça, com um cetro nas suas mãos, vestido de uma roupa de gala, uma roupa de luxo, e um nobre ali, servido por todos os seus servos, com diversas pessoas ao seu dispor para fazer a sua vontade. Então, quando nós pensamos em um rei, nós imaginamos isso, imaginamos este homem, essa pessoa com poder, com servos ao seu serviço, e que está pronto a ordenar, e os seus servos prontos a o obedecerem. E quando nós vemos neste mundo os reis que já reinaram e ainda reinam, não é ruim essa descrição. Isso é o que realmente acontece. Essa é a descrição de um rei que reina sobre os filhos dos homens. E ainda mais uma pergunta para nós pensarmos antes de entrarmos no assunto que temos lido. O que seria para nós, se eu perguntasse aqui a alguém, o que é ser bem-sucedido? O que é ter uma vida bem-sucedida? Nós poderíamos pensar, não, um rei é uma pessoa bem-sucedida. Ele tem dinheiro, tem poder, tem servos que o servem. Ou mesmo que a pessoa não seja um rei, mas ele tem poder, tem um status. Então esse é o contexto, e esse é o conceito de ser bem-sucedido que nós vemos nos nossos dias. Nós vemos este conceito, aquele que é mais poderoso do que alguém, este é mais bem-sucedido do que outrem. Quando nós olhamos ao nosso redor, é isso que nós vemos. Agora, voltando para os versículos que nós já lemos aqui, para contextualizarmos a história da ocasião em que Saul foi ungido rei e depois Davi foi ungido rei, o povo de Israel estava ali no meio da terra que eles haviam possuído, e os inimigos ao redor os ameaçavam, os atacavam, e eles queriam um rei que fosse diante deles na batalha. Eles queriam um homem, um guerreiro, que representasse ali o povo nas suas guerras, como nós lemos ali no versículo 8, no capítulo 8, versículo 20. Não, mas haverá um rei que julgue sobre nós e que vá adiante de nós contra os nossos inimigos. Este era o anseio do povo ali. Eles rejeitaram o Senhor Deus como rei sobre eles e queriam um homem reinando sobre eles. E nós sabemos da história, creio que todos nós aqui conhecemos a história, como Saul foi ungido rei de Israel, mas ele foi desobediente à vontade de Deus. Ele não buscou acertar a sua vida em obedecer a Deus. E Deus rejeitou aquele homem como rei sobre o seu povo. E em lugar de Saul, Deus escolheu a Davi. E quando nós vemos esses versículos, os dois primeiros versículos que nós lemos aqui, Atos 13, verso 22, e também Salmo 89, verso 20, e quando Deus se refere a Davi como o rei ungido sobre o povo de Israel, ele não se refere a Davi como aquele que seria servido pelo povo, aquele que havia de dominar sobre o povo, que havia de usufruir dos benefícios de ser um rei. Não que isso não aconteceu, mas esse não era o principal objetivo de Deus ao escolher Davi como rei sobre o seu povo. Nós vemos lá em Atos 13, 22, que Deus escolheu a Davi, diz, Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele foi ungido rei para um serviço específico, para servir ao povo de Deus e ir adiante do povo de Deus contra os inimigos do povo de Deus. E também Salmo 89 diz, achei a Davi, meu servo. Davi, meu servo, aquele que havia de servir a Deus, servindo ao povo de Deus. E nós vamos enfatizar hoje, aqui nessa noite, este fato de o servo de Deus, de servir a Deus, servir ou ser servido. Qual é a missão que Deus tem para nós? Muitas vezes nós temos o conceito do mundo, né? O conceito de que eu sou bem-sucedido se eu tenho muitos que possam me servir a qualquer momento que eu precisar. Ou eu vou ser mais bem-sucedido, vou ser mais feliz quando alguém fizer mais aquilo que eu quero. Alguém
obedecer mais às minhas ordens, mas o conceito de Deus é o inverso. É servir. Ele nos salvou, Ele nos chamou para o servir. E nós vamos ver aqui na história de Davi 4 ocasiões em que Davi, mesmo ainda não usufruindo dos benefícios de ser rei de Israel, ele já servia ao povo de Israel e já atuava ali como rei de Israel. Ele fazia o serviço que era devido ao rei, que era devido a Saul. Mas, como nós lemos aqui no capítulo 16, no versículo 13 e 14, Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então, do ponto de vista de Deus, apesar de Saul ainda reinar sobre Israel, Davi era o rei, era o ungido do Senhor que tinha o Espírito de Deus. E nós vamos ver aqui 4 exemplos, 4 ocasiões em que aconteceu este fato, em que é mencionado que Davi saía diante do povo e lutava pelo povo de Israel. A primeira citação disso fica no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Este capítulo, bastante conhecido de todos nós, até mesmo as crianças conhecem essa história de Davi contra Golias. Nós vamos ler aqui verso 4, verso 8, depois verso 32 e verso 50. 1 Samuel, capítulo 17. Verso 4 diz: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Agora, verso 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Agora, verso de número 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então aqui, pouco tempo depois que Davi havia sido ungido rei de Israel, aconteceu essa batalha entre os filisteus, o povo inimigo de Deus, e o povo de Israel. E este homem, Golias, saiu ali a buscar um homem que representasse o povo de Israel numa batalha, que fosse adiante deles e lutasse por eles. E quem era, podemos dizer, humanamente falando, o mais indicado? Saul. Ele foi ungido por Deus para representar, para sair adiante dos filhos de Israel na batalha. E ele era um homem valente. A Bíblia diz que quando ele foi ungido rei de Israel, ele era mais alto do que todos os outros, dos ombros para cima. Ele era um homem grande, um homem valente. Ele deveria ter ido lutar contra aquele filisteu. Mas ele temeu, ele não teve coragem de tirar aquela afronta do povo de Israel. Mas Davi não. Davi disse: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. E ele foi, nós conhecemos a história, ele matou aquele gigante e ele tirou aquela afronta do povo de Israel, aquela afronta do nome de Deus, e representou o povo de Deus ali, livrando os filhos de Israel dos seus inimigos. Então aqui nós vemos a primeira vez em que Davi, mesmo ainda não usufruindo dos benefícios de um rei, já fazia o serviço de um rei. Ele servia, ele não era servido. Em segundo lugar, no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, verso 8, aqui nós não vamos ler todo o capítulo, nosso tempo não nos permite, mas aqui, depois dessa batalha em que Davi venceu Golias, Saul, ao invés de ficar agradecido pelo que Davi havia feito, ele buscava ocasião para matar a Davi. Ele tinha ciúmes de Davi, ele parece que já
sabia de alguma forma, ou pressentia que Davi seria rei em seu lugar. E ele tinha medo. Mas Davi era um homem íntegro, justo, que não buscava o mal, senão o bem do povo de Israel. E nós vemos aqui que Saul tentou várias artimanhas para que Davi fosse morto, não conseguiu. E uma das artimanhas, uma das formas que Saul encontrou para tentar matar a Davi foi: eu vou colocar ele lá na frente da batalha, no lugar que era de Saul. Ele colocou Davi lá na frente de batalha, no lugar de extremo perigo, enfrentando os adversários, para que, porventura, Davi morresse, não pelas mãos de Saul, mas pelas mãos dos inimigos de Deus. E aqui no verso 8 do capítulo 19, diz: e tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Então, mais uma vez, nós vemos que Davi não esquivou da sua responsabilidade. Ele poderia alegar: não, Saul tem que ir à frente, diante do exército. Mas ele foi, ele não temeu. E houve guerra, e ele pelejou contra os filisteus, e venceu, e livrou, mais uma vez aqui, o povo de Israel dos seus inimigos. E eu não anotei a citação, mas também há um versículo que diz que dentre os servos de Saul, dentre os servos do rei, nenhum procedia tão bem, tão valorosamente quanto Davi. Davi se destacava dentre todos os servos do rei. Ele era o principal, o que ia adiante deles. Então aqui o segundo exemplo que nós vemos quando Davi foi adiante do povo, servindo a Deus através do serviço prestado ao povo de Deus ali, livrando-os dos seus inimigos. Em terceiro lugar, nós vemos aqui no capítulo 23, 1 Samuel capítulo 23, vamos ler os versículos 1 até o versículo 5. Aqui, quando a perseguição de Saul contra Davi foi tornando-se mais severa, Saul foi apertando o cerco, começou a perseguir diretamente a Davi, com um exército atrás dele. Então Davi fugiu para escapar com vida. E Davi ouviu que essa cidade aqui, de Keila, havia sido atacada pelos filisteus. E diz aqui: foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila, e a saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, e ferirei estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: vai, e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou aos moradores de Keila. Então aqui nós vemos que os filisteus atacavam aquela pequena cidade ali, e o responsável pela segurança daquele povo era Saul, eram os exércitos de Israel. Mas Davi, ouvindo essa notícia, perguntou ao Senhor, o Senhor confirmou que ele poderia ir, e aquela cidade seria entregue nas suas mãos, e ele foi. Ele assim livrou aquela cidade das mãos dos inimigos do povo de Deus. Mais uma vez, diante da negligência de Saul, em vez de buscar o bem-estar do povo de Deus, buscava perseguir a Davi, que era um servo fiel a Deus e também leal a Saul. Mas Davi buscou o benefício do povo de Deus, não o benefício próprio. Ele interveio aqui e Deus o usou para libertar, para salvar aquela cidade dos filisteus. E quando o rei Saul foi derrotado, quando ele veio a morrer numa batalha contra os filisteus, em que houve guerra ali, morreu Saul, morreram também os seus filhos naquela peleja, morreram muitos do povo de Israel. Nós vemos que naquela ocasião Davi não lutou. Davi foi impedido de lutar pelo povo de Deus. Ele havia fugido de Saul, estava
em terra estranha naqueles dias. Então, diante de Deus era como se o povo de Israel estivesse sem um rei, sem um representante que lutasse pelo povo de Israel. E houve aquela guerra e o povo de Israel foi derrotado pela negligência e pela falha do rei Saul, não podendo Davi estar presente, não podendo Davi lutar contra os inimigos de Deus. E em quarto lugar, uma quarta ocasião em que é citado que Davi ia diante do povo de Israel e lutava as guerras de Deus ali, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 2, aqui, depois que Davi já havia sido instituído rei sobre a tribo de Judá, ele já havia reinado ali 7 anos em Hebrom, então todo o povo de Israel sentiu o desejo de que Davi reinasse não só sobre o povo de Judá, mas sobre todas as 12 tribos de Israel. E diz, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e lhe falaram, dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo o Israel. Então aqui os próprios filhos de Israel, os anciãos das tribos, testificaram que quando Saul ainda era rei sobre Israel, quem saía, quem entrava diante deles, quem conduzia as batalhas, quem guerreava pelos filhos de Israel não era Saul, era Davi. Davi, mesmo não usufruindo dos benefícios de ser rei, já ia diante do povo nas batalhas de Deus como um rei perante aquele povo. Então nós vemos aqui 4 ocasiões em que Davi não buscou ser servido, ele buscou servir a Deus, mesmo contra todas as expectativas, contra os inimigos, contra o próprio rei Saul do seu povo, ele buscou servir a Deus. E nesse sentido, nós poderíamos citar diversos outros sentidos em que Davi é uma figura do Senhor Jesus Cristo, mas como estamos falando de servir e não ser servido, nós vemos que nesse sentido Davi é uma figura clara da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que da mesma maneira era e não era, mas é rei sobre o povo de Deus, mas veio não para ser servido, mas veio para servir. E nós vamos ver também aqui no Novo Testamento 4 ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo fala e demonstra na prática que ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir ao povo de Deus. Vamos ler em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1, verso 21. O primeiro capítulo de Mateus, do versículo 1 até o versículo 17, descreve aqui a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo era um descendente de Davi, ou seja, era um rei legítimo sobre os filhos de Israel, era o Messias, chamado Filho de Davi, que viria para assumir o reino de Deus, o reino do povo de Deus aqui. Nós vemos no versículo 21, quando o anjo revela a Maria o nascimento de Jesus, o anjo diz, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo veio também como rei. Assim como Davi era ungido rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo também foi ungido como rei pelo próprio Deus para reinar sobre o povo de Deus. Mas ele veio também não para ser servido, não para se assentar num palácio, num trono, para
ter servos ao seu dispor, mas ele veio para servir. E diz aqui que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim como Davi, no Antigo Testamento, foi usado por Deus para salvar os filhos de Israel daquele inimigo, os filisteus e outros inimigos ao redor ali, nós vemos que nos dias em que Davi reinou sobre Israel, o povo de Israel venceu todas as batalhas e conquistou todos os povos ao redor. Também o Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar, para nos salvar do inimigo que nos oprimia. E o inimigo é os nossos pecados. Ele veio para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, nesse sentido, é um cumprimento da profecia de Deus e dessa figura de Davi como um rei libertador, um rei salvador, um rei que veio servir ao seu povo. Nós vemos também Marcos no capítulo 10, verso 42 ao 45. Marcos 10, 42 ao 45. Mas Jesus, chamando os seus discípulos a si, lhes disse: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus aqui compara os reinos do mundo e o senhorio que os reinos, que os príncipes deste mundo exercem sobre os seus súditos, mas ele diz, não é assim no reino de Deus. O Filho do Homem, ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, sendo o rei, sendo o maior no reino de Deus, veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E assim como, e aqui eu não anotei os versículos que nos mostram isso, mas assim como Davi usufruiu dos benefícios do reino no futuro, e no princípio ele apenas servia ao povo de Israel, servia ao povo de Deus, nós vemos também isso na profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo. Na sua primeira vinda aqui a este mundo, ele não foi servido, ele serviu, ele deu a sua vida para salvar os pecadores, mas ele virá segunda vez para estabelecer o seu reino aqui neste mundo, e assim, nessa segunda vinda, ele terá domínio sobre o mundo. Ele triunfará sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o sistema deste mundo e estabelecerá, enfim, o seu reino aqui. Em terceiro lugar, um terceiro versículo que nos mostra Jesus como o cumprimento dessa profecia de ser o servo de Deus, nós lemos em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, verso 18. Mateus aqui citando a profecia de Isaías a respeito do Senhor Jesus Cristo como sendo o servo do Senhor, o servo de Deus. Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Enfatizando essa frase, né? Eis aqui o meu servo, a quem escolhi. Então o Senhor Jesus Cristo veio para servir, veio como servo de Deus para fazer a obra de Deus e para nos resgatar, para nos salvar dos nossos inimigos. E, por último, um quarto versículo, uma quarta ocasião em que Cristo cumpriu este propósito de servir e não de ser servido. João, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo
12. Vamos ler versículo 4, verso 5, depois verso 12. Diz assim: Levantou-se Jesus na ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Agora verso 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aqui o Senhor Jesus Cristo inicia o seu último discurso perante os seus discípulos ali na última ceia. Ele dá diversas instruções aos seus discípulos, mas queremos enfatizar isso: o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era uma função de um servo. Aquele que era senhor e tinha servos, às vezes fazia longas viagens, chegava com seus pés sujos, e o servo aprontava a bacia, lavava os pés do seu senhor, enxugava os pés do seu senhor. E o Senhor Jesus Cristo aqui fez, ele sendo o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. E diz que eu vos dei o exemplo para que vós também façais o mesmo. O Senhor veio para servir e também nos incentiva, nos ensina a servir uns aos outros, assim como ele veio para servir, não para ser servido. E nós poderíamos pensar, e poderíamos citar aqui dezenas, talvez centenas de versículos que nos mostram coisas que nós podemos, que nós devemos fazer para servir a Deus aqui, para servir aos irmãos. Nós vemos que temos a comissão da parte de Deus para pregarmos o Evangelho, para fazermos discípulos, para testemunharmos dele, para ensinarmos, e diversas outras coisas práticas na nossa vida, como família, como igreja, como empregados, como patrões, como cidadãos aqui neste mundo. Nós poderíamos citar muitos versículos que nos mostram coisas que podemos fazer, que devemos fazer, e a importância de fazer essas coisas, e também o galardão de Deus para aqueles que perseveram em fazer, em servir a Deus aqui neste mundo. Mas nós vamos ver apenas 3 formas, 3 coisas que nós podemos fazer para servir a Deus, servindo aos irmãos. E aqui, falando mais especificamente à igreja. Nós temos, como já disse, comissão para servir também aos que estão de fora, para pregar o Evangelho, para fazer o bem, fazer boas obras, mas aqui, mais especificamente, a igreja de Deus. Vamos ler, inicialmente, 1 Pedro 5, verso 3. A primeira coisa que nós podemos fazer para servir a Deus, servindo uns aos outros. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 3. Diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Também em 1 Timóteo 4, verso 12, nos diz palavras semelhantes a estas. 1 Timóteo 4 e 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então aqui nesses 2 versículos nós vemos a recomendação da palavra de Deus de servirmos uns aos outros, servindo de exemplo, sendo exemplo para a igreja. E é interessante que no primeiro capítulo que nós lemos aqui, em 1 Pedro 5, o apóstolo está dando instruções aos anciãos da igreja para que sejam exemplo para o rebanho. Agora, a Timóteo ele escreve da mesma maneira,
Timóteo sendo um jovem, e ele também deveria ser exemplo para os fiéis. Então nós vemos que este mandamento não é restrito a uma faixa etária, não, apenas os anciãos precisam ser exemplos. Sim, eles precisam, mas os jovens também devem ser exemplo. E é interessante que Paulo fala ali, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós vivemos em dias de muita informação, de muito conteúdo, e as pessoas têm acesso a muita informação, acesso a muito conhecimento, mas faltam exemplos, faltam bons exemplos a serem seguidos. As pessoas carecem de exemplos. Qualquer pessoa que se destaca neste mundo se torna exemplo dos outros, pois as pessoas não têm norte, não têm direção. E nós precisamos, tanto para o mundo quanto para o povo de Deus, sermos exemplos. Não que se a pessoa imitar um irmão, imitar uma irmã, ele será perfeito, mas muitas vezes o irmão que tem menos conhecimento da palavra de Deus pode vir a falhar se um que às vezes é tido como exemplo falha. Então, isso deve servir de exortação a todos nós. Quando nós procuramos acertar nossa vida com a vontade de Deus, nós nos tornamos exemplos e as pessoas estão olhando. E às vezes nós nem mesmo sabemos, mas somos exemplo e devemos ser exemplo para os fiéis. Então, essa é uma primeira forma de servir, sermos exemplos, ser aquele modelo de serviço a Cristo que os demais possam olhar e seguir as pisadas. Então, é uma recomendação e uma das 3 formas que nós vamos citar aqui de servir a Deus, servindo de exemplo ao rebanho de Deus. Segundo lugar, Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Uma segunda forma de servirmos a Deus, servindo aos irmãos, levando as cargas uns dos outros. Nós não vamos entrar no contexto aqui do capítulo 6, mas aqui Paulo está falando a respeito daqueles que se encontram fracos, se encontram em dificuldades espirituais e que os irmãos devem colocar os seus ombros juntamente com eles, os ajudar, os incentivar para que eles não se desviem da palavra de Deus, mas que eles sejam restabelecidos. E nós podemos aplicar também este levar as cargas para muitas outras coisas. Todos nós enfrentamos problemas, dificuldades, e devemos estar dispostos ao ver um irmão em dificuldade, qualquer que seja o problema enfrentado, estar dispostos a socorrer os necessitados, a colocar mesmo os ombros e ajudar uns aos outros a levar as cargas. E em terceiro lugar, uma terceira coisa que nós podemos e devemos fazer para servir a Deus, servindo ao povo de Deus, nós vamos ler ali em Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6, verso 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração é uma terceira forma de servirmos a Deus, servindo uns aos outros. E aqui o contexto do capítulo 6 de Efésios, Paulo está falando aqui da batalha espiritual e da armadura que o cristão deve se vestir para ter êxito nessa batalha. E um dos componentes, digamos assim, indispensáveis para essa batalha espiritual é a oração. Ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com perseverança. Então não deve ser algo esporádico, algo que, se eu lembrar,
eu faço, senão eu não faço. Não, nós estamos numa batalha. Numa batalha não há tempo a perder, não podemos lutar, vou lutar por 2 horas, depois eu vou deitar e descansar. Não, se eu fizer isso numa batalha, eu vou ser morto. Nós precisamos ter em mente isso, a batalha nossa é constante, é em todo o tempo. Por isso precisamos orar em todo o tempo, perseverar em oração. E também nós lemos Tiago 5,16, nos fala palavras semelhantes a estas que lemos aqui. A necessidade de orar uns pelos outros. Tiago 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós poderíamos ler ainda diversos outros versículos nos mostrando a necessidade de orarmos uns pelos outros. Mas devemos sempre ter em mente isso. É um serviço que muitas vezes nós menosprezamos. Isso eu não falo apontando o dedo para os irmãos, falo para mim mesmo. Muitas vezes nós somos relaxados, esquecemos ou somos vencidos pelo cansaço, pelo sono e não oramos. E às vezes quando oramos somente pelas nossas necessidades, esquecemos de levar as cargas uns dos outros também por meio da oração. E às vezes, por ser um serviço que não aparece, ninguém vê. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, como a palavra de Deus recomenda, e ora pelos irmãos, às vezes nós esquecemos da importância deste serviço, mas Deus vê as nossas orações e Deus atende. Nós vemos aqui, já lemos o versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Na última reunião nós falamos a respeito do profeta Elias, e aqui no versículo 17 diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, nós devemos, nesse novo ano que se inicia, se o Senhor permitir que nós vivamos durante esse ano, colocar um propósito diante de Deus, de orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelos irmãos, os anciãos da igreja, pelas crianças, pelas famílias, pelo nosso país, por diversas necessidades que nós temos. E eu posso dizer com certeza que se nós todos nos propusermos a orar todos os dias, orar em todo o tempo pela igreja, uns pelos outros, certamente nós terminaremos o ano de 2021, se o Senhor nos permitir estar aqui, num nível espiritual muito melhor do que nós estamos iniciando este ano. Nós às vezes menosprezamos, mas Elias, sendo este homem, como nós já vimos na última mensagem, um homem fraco como nós, mas ele orou a Deus e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. O Senhor atendeu aquele homem. Então nós precisamos ter fé e usar essa ferramenta que nós temos, a oração. Às vezes você pode pensar, eu não tenho feito muita coisa na igreja, não tenho contribuído. Não, se você orar todos os dias pelos irmãos, por aqueles que usam o púlpito para levar a mensagem de Deus, por todas as necessidades da igreja, você estará sendo uma coluna da igreja que vai sustentar a igreja de Deus aqui. Então, uma terceira forma de nós servirmos a Deus, servindo uns aos outros, é através da nossa oração uns pelos outros. E para encerrar a nossa mensagem aqui, vamos ler apenas um versículo, Miqueias, no capítulo 2, verso 10, falando de servir a Deus, fazer a obra de Deus, e não de sermos servidos, não buscar o nosso próprio proveito, mas o proveito do povo de Deus. E nós não vamos entrar aqui no contexto do versículo, mas a recomendação do profeta Miqueias ao povo de Deus ali era:
levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então isso é o que a palavra de Deus também quer nos falar nessa noite. Levantemo-nos e andemos, não é aqui o nosso descanso. Nós ainda não estamos na glória, não estamos no céu, onde nós desfrutaremos dos privilégios da nossa salvação. Nós, sim, desfrutamos de grandes privilégios aqui neste mundo, mas aqui não é o nosso descanso. Aqui é lugar de nós servirmos a Deus. E como servir a Deus? Servindo aos irmãos, servindo através da oração, servindo através do levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros e também sermos exemplos uns aos outros. Que nós possamos meditar nessas verdades da palavra de Deus e colocá-las em prática na nossa vida cotidiana, servindo a Deus, servindo aos irmãos. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra em nossos corações. Amém.